nós estamos preparados para estar frente a frente com um dependente químico, com uma pessoa que esteja depressiva. Eu vejo com os olhos espirituais que um treinamento evangelístico como esse, ele vai servir de grande crescimento para todos nós que aqui estamos, inclusive para mim. Eu declaro a todos vocês que eu não sei de tudo, mas o pouco que Deus tem falado ao meu coração, eu quero vir transmitir para vocês. Quando se fala sobre dependência química, fala-se sobre drogas. É a primeira situação que vem em nossa mente, falar sobre drogas. Mas a dependência química não é somente o uso das drogas. Vários fatores envolvem e englobam todo esse ciclo. Nós temos aqui a questão do álcool, nós temos a questão do cigarro, nós temos a questão das drogas lícitas e ilícitas também. Mas para que a gente possa abordar o dependente químico, a gente precisa primeiramente saber o que é dependência química. Para que a gente possa entender e saber aonde a gente vai entrar, a gente precisa saber o que é a dependência química. A dependência química, ela consiste na relação que uma pessoa tem com as drogas e na maneira que ela consome determinado tipo de substância. Quando essa pessoa desenvolve comportamentos impulsivos para aliviar sensações de sua vida, o desenvolvimento de uma dependência pode ocorrer e afetá-la de modo geral. A dependência química em si, ela consiste nas consequências físicas e mentais trazidas pelo abuso de substâncias nocivas ao organismo. A dependência química é algo que ela vai consumindo o ser humano aos poucos. Quando o ser humano ele passa a experimentar pela primeira vez, seja qualquer tipo dela, seja o cigarro, seja o álcool, seja as drogas, ela passa a partir daquele momento em dar uma liberdade para o seu organismo em começar a viver independente disso. É que nem uma criança. Uma criança, quando ela nasce, ela precisa tomar o seu leite materno. E ela vive independente disso todos os dias, não é verdade? Então, também isso gera na dependência química. Quando você começa, de uma certa forma, a adquirir e começa a utilizar a dependência química, você passa a ser um prisioneiro dela. Por quê? Porque ela é muito ilusória. E quando você utiliza ela lhe dá prazeres momentâneos que se passam em vão. Eu quero falar para vocês aqui alguns exemplos sobre essas tais drogas ilícitas que nós temos, como a maconha, a cocaína e principalmente o crack. Essa droga, o crack, é uma que vem destruindo mais famílias hoje em dia. Hoje em dia, quando você para observar, existem vários jovens que estão aprisionados no mundo das drogas, no mundo do tráfico, no mundo desse crack, essa droga maldita, ao qual o homem trouxe para a terra para, de uma certa forma, escravizar a juventude, aí afora não só a juventude, mas pessoas que já têm até mesmo uma certa influência no meio social, tanto como no executivo, como no profissional, até mesmo professores, pessoas graduadas que experimentaram esse tipo de droga, hoje vivem aprisionados por ela e tentam de alguma forma se libertar desse vício. E não encontram em lugar uma forma de se libertar dela. Um outro tópico que eu queria apresentar para você é o que causa a dependência. Não existe uma única causa que leva uma pessoa a se tornar um dependente. Existem pessoas que já têm uma certa predisposição para o transtorno, enquanto outras podem estar sujeitas a elas após alguns usos de substâncias
Geralmente, a dependência química é uma junção de diversos fatores. Ou seja, o que faz uma pessoa começar a heredar no caminho das drogas? Entendam, nós estamos aqui primeiramente sabendo o que é dependência química, o que causa dependência química, para que mais na frente a gente possa aprender a abordar o dependente químico. Então, o que causa uma dependência química? Eu escrevi aqui alguns fatores. Primeiro deles, dificuldade de lidar com frustrações e resolver problemas. Quantos de nós já temos forçado nossa cabeça por diversos tipos de problemas que nós temos enfrentado na vida familiar, na vida pessoal, no meio trabalhista, e a gente passa a olhar para um lado para o outro e não tem solução? É numa pequena brecha como essa que o inimigo trabalha na mente do ser humano para que ele tenha a sensação de que se ele tomar um copo de cerveja, se ele fumar um cigarro, se ele cheirar uma cocaína, se ele fumar um crack, ele vai se ver livre disso. E nós sabemos que isso é totalmente enganoso. Isso é o primeiro passo que você vai estar dando para que você possa ser um dependente químico. Outra situação são traumas de infância. Quantos jovens têm aí cheios de traumas, feridos, com pais separados, vendo irmãos já entrando no mundo das drogas e por ver aquela situação eles querem se heredar também por esse caminho? É um tio envolvido no alcoolismo. Então tudo isso, sabe, são abusos que crianças sofrem quando elas têm um padrasto que lhe abusa sexualmente, até mesmo um pai que faz isso, e ela traz essa mágoa dentro do coração, sabendo que mais na frente, se a família não tratar isso no seu coração, isso vai gerar uma ferida grande, que pode futuramente fazer com que ela venha procurar algo para se aliviar. É onde o inimigo entra e apresenta as piores coisas e mais absurdas para destruir o coração e até mesmo a vida de uma pessoa. Quer ver um outro quesito que faz com que você seja independente químico? São sintomas de depressão. A pessoa depressiva, ela tenta buscar através de medicamentos a melhor forma para se curar. Nós vamos ter uma palestra sobre depressão mais tarde, eu não vou abranger tanto nesse trecho, mas mais na frente vocês vão entender o porquê disso. Mas os sintomas de depressão também é uma porta aberta ao caminho da dependência química. Mais um outro, tristeza sem motivos, quadros de ansiedade, ou qualquer outro tipo de sentimento. Isso são fatores que podem causar uma dependência química. Um dos maiores campeões se chama influências sociais, como um ambiente negativo dentro e fora de casa, entre parênteses, amizades. Com quem você tem andado? Com quem pessoas que vivem nessa área têm andado? As amizades hoje elas são uma influência imensa para que uma pessoa possa heredar-se no caminho das drogas. Você quer ver um exemplo? A Bíblia diz que não pode um cego guiar outro cego. Se eu tiver todo o tempo colado com pessoas que me aproximam de Deus, eu tenho facilidade para cair no mundo das drogas ou facilidade para ficar de pé? Eu tenho facilidade para ficar de pé. Mas a partir do momento que você
desenvolvimento de um dependente químico. Quantos filhos hoje têm visto pais no mundo das drogas? Quantos filhos hoje estão sentados nas mesas, no sofá, na cadeira de sua casa, vendo seus pais usarem drogas? Aquilo que a criança, a pessoa absorve, com certeza, futuramente, ela vai sentir no seu coração um desejo de experimentar. O meu pai usa, a minha mãe usa, e elas eu vejo quando ela fica tão alegre quando ela fuma um cigarro de maconha. Eu vejo que aquela alegria me parece que é bom, eu vou experimentar. Então, hoje, pais, eu creio que tem pais aqui. Quem é pai? Levanta a mão aí. Pais e mães que aqui se encontram. Vocês são o espelho para essa geração ao qual vocês hoje estão vivendo. E o principal critério de todos se chama ação maligna. Por meio e por trás de tudo isso, existe uma ação espiritual. Ou você acha que é simplesmente uma ação humana? Você acha que é simplesmente um caminho qual a gente está entrando? É simplesmente uma facilidade a gente pegar um cigarro de maconha porque nós queremos. É que nem aquele desenho do pica-pau, né? Quando o pica-pau ele quer aprontar, fica um bichinho aqui do lado e o negócio filmado aqui do outro lado dizendo vai, o outro fica dizendo não vai. A mesma situação nós podemos encaixar nas nossas vidas, porque fica as amizades de um lado dizendo, ei, experimenta, isso aí não vai te gerar nenhum tipo de problema, e outra coisa do outro lado chamada Espírito Santo dizendo, não entre por este caminho. Vai saber de você, procurar saber qual voz você vai escutar. Depois desses critérios, nós já aprendemos aqui o que é dependência química, o que causa dependência química. Eu estou sendo bem rápido, bem breve, porque esse é um assunto bastante abrangente. E o tempo, ele não nos permite trazer algo bem amplo, mas porém eu quero aqui trazer algo resumidamente, mas para que fique bem claro na mente de vocês, que para abordar um dependente químico, nós precisamos estar preparados nesse item. Sabe por quê? Porque eu fui um dependente químico. E não foi fácil eu ser abordado. Eu fui relutante. Mas na frente vocês vão poder entender mais do que eu estou falando. E agora nós vimos agora no terceiro item que fala sobre os seus principais sintomas. O principal sintoma, um dos primeiros, se chama dificuldade de controlar o uso. O dependente químico, ele fica praticamente escravizado quando ele utiliza a droga. Ele não tem como controlar mais o seu uso. Quanto mais ele usa, mais ele quer. Quanto mais ele tem, mais ele se acha que está sendo uma pessoa feliz. Mas isso tem causado, sabe o que? No coração de muitos, destruição. Quantas pessoas nós temos visto aí envolvidas no mundo das drogas aí fora, parecendo um zumbi, meu filho? Parecendo um zumbi magro, feio, sujo. Por quê? Porque ele está tendo dificuldades de controlar o uso. Para você ter uma noção, quando eu vivia nesse mundo das drogas, eu tinha uma dificuldade, essa dificuldade. E quando foi para me libertar dessa dificuldade, era como se tivesse 1000 formigas picando em um local só no meu corpo. A minha vontade era tão grande de usar drogas, que para me poder me libertar, eu tinha que sair correndo daquela porta até aquele altar e me jogar no altar da igreja, de cabeça na parede, para poder aliviar a sensação e a vontade de usar drogas. Para o dependente químico, não vai ser necessário somente a vontade dele se libertar. Ele vai precisar também de força de vontade. E aonde é que ele vai encontrar essas forças? Em 2 lugares.
primeiramente, em Jesus. E segundo, através de vocês. Amém. Através de vocês, que será um canal de bênção na vida deles. Um canal de resgate. Serão mensageiros, embaixadores de Cristo aqui na terra, que vão, de uma certa forma, lançar as palavras e declarar que eles são a geração do futuro, que vai ser vários instrumentos usados na mão de Deus. Glória a Deus. Segundo, principal, se chama mudança de comportamento. Segundo principal sintoma, um dependente químico, ele se torna uma pessoa extremamente agressiva, extremamente bruta. Se você quer ver o que é confusão, é você procurar um dependente químico sem um centavo no bolso para poder manter o seu vício. Ele lhe trata mal, ele discorda de tudo que você faz, e se você insistir em algo, ele é capaz de agredir. Existem situações que nós vimos nos jornais que o dependente químico ele chega a agredir até os pais. Eu vi uma reportagem semana passada de uma mãe que teve que chamar a polícia para prender o seu filho de mais de 28 anos de idade, porque ele queria dinheiro para usar drogas. E a mãe não tinha dinheiro. Então simplesmente ele começou a quebrar tudo de dentro de casa. Vendo que aquilo ali não estava dando certo, ele partiu para cima para poder agredir a mãe. Olha só que ponto ele chegou. A mudança de comportamento ao qual ele teve. Então, tudo isso nós temos que estar atentos. Dois sintomas que se enquadram em um só. Se chama fissura e abstinência. A fissura e a abstinência são praticamente idênticos. A fissura é aquilo que quando você termina de usar, seja álcool, seja drogas, seja cigarro, você quer usar novamente. E a abstinência é quando você busca de alguma forma se afastar daquilo dali, mas vezes, dias, até mesmo horas depois, ela vem com uma intensidade fortíssima para que você volte a utilizar a droga, o cigarro, a água e por aí vai. Bom, chegamos nos principais quesitos. Primeiro quesito: como abordar e evangelizar tais pessoas. Como abordar e evangelizar um dependente químico. Eu queria pedir até para o Samuel colocar o primeiro vídeo. Eu queria que todos acompanhassem esse vídeo aí acima. E eu queria que vocês parassem para pensar e analisar. Se vocês topassem com essa pessoa ali acima, qual seria a reação de vocês? Pode soltar, Samuel. Marcelo Feitosa Molinha, morador aqui da Zona Norte, popular Marcelo Bandalinha. E atenção, polícia em ação pelas ruas dessa cidade, os policiais comandados pelo Evaristo, que é o chefe de investigação aqui do DP. Mostra aí os agentes da Polícia Civil, estão realizando esse trabalho importante aqui na parceria com a Polícia Militar e a população ganhando com isso. Alguns objetos apreendidos aí, como uma impressora e um outro objeto aí, enfim, o policial está citando. Inclusive nós temos aqui um projetor também, recuperado pela polícia, uma mostra para você. Essa parada aí pode. Não tem problema não. Bota aqui perto. Isso me responde. Tem gente. É bom. Agora o local escolhido foi Ucrânia, né? Esse homem está preferindo de Ucrânia, essa questão do cadastramento de pessoa da periferia. Foi ele? Foi. Você conhecia lá, você era lá, você observou? Na passada pergunta, a gente fica lá, você viu o movimento, que não fica na madrugada.
relação a essas coisas. Quem está com relação ao treinador desse tipo é o Satanás. Não, você bota aí o carro. Vai botar o carro? Porque a vida, o estilo de vida, essa vida assim. Aí depois bota. Você crescia uma química assim, sem fazer a Vou montar mais. Atrás, depois da família, tá ligado? Desde os 12 anos. Você voltar? O mundo que eu estava. Tudo pouco. Usou uma pedra para fazer uma roubamento lá. Eu faço de cara. Então, vamos entrevistar aqui o policial para a respeito desse caso. Olha aí. É positivo, tudo que o Marcelo sei correto. E aqui nós temos a metade que já recupera ali. Dessa loja que você está vendo aqui, a parte na Vila Geralmente, é uma casa de água da rua, né? Então, ele fez por 2 vezes na semana entrar lá. Essa aqui é a primeira vez, assim. Isso é abuso aqui. Isso aqui tudo é igreja, base de bolsa, coisa arranjo, coisa de cara, legalismo, coisa de cara. Na loja onde? Tá, Vila Geralmente. Está com relação a ele. Tudo foi preso. Isso aqui. Tudo é já também, então vai lá. A responsabilidade dele é o quê? Porque loja, porque. Marcelo Feitosa Amorim, morador aqui da Zona Norte. Amém, amém. Se vocês topam com uma pessoa dessa daí, na madrugada, nas ruas, qual seria a reação de vocês? Alguém se habilita a falar alguma coisa? Vocês teriam coragem de evangelizar um dependente químico dessa forma em qual eles se encontraram, aprisionados? Ou a primeira solução de vocês seriam afastar-se, Afastar-se. correr, se esconder, ou até mesmo chamar a polícia? Essa pessoa aí assim era eu. Glória a Deus pela vida dele. Essa pessoa aí acima era uma pessoa que era dependente químico. Era uma pessoa que era escravizada por Satanás. E achava que prazeres momentâneos na vida dela era algo maravilhoso. Mas no fim eu já estava me enganando. E sabe quando foi que eu consegui entender o propósito de Deus na minha vida? Foi quando pessoas assim como vocês que estão nesse treinamento hoje falaram de Jesus para mim. Hoje eu sou um pai de família, casado, tenho 3 filhos, trabalho, servo de Deus, missionário, e faço a obra do Senhor. E é da onde Deus me tirou, hoje eu faço de tudo para resgatar vidas também. Glória a Deus. Se você toca com uma pessoa assim, é só o que tem são pessoas dessa forma. Aí agora, se você for no centro de Teresina, meu querido, só o que você topa é gente vivendo nesse mundo. E não são somente pessoas que não têm onde morar, não, querido. Você sabia que existem pessoas que vivem bem socialmente e hoje estão lá? São pessoas de família que estão aprisionadas no mundo das drogas, mas não têm forças. E a gente busca onde? Forças para poder evangelizar essas pessoas? Na palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido. Em nenhum versículo da Bíblia fala especificadamente, nem de Gênesis e Apocalipse, como você abordar o dependente. Mas a Bíblia, ela nos transmite palavras de segurança, aonde em alguns versículos conhecidos podemos chegar à conclusão de que Jesus é a cura. Não existe outra cura, meu querido. Quantos
alguns jovens eu já encaminhei para clínicas de recuperação, que quando está com 1 mês, 2 meses, depois de saírem de lá, eles estão na rua novamente. Por quê? Porque lá eles receberam o tratamento, mas do lado de fora eles não tiveram o acompanhamento necessário e adequado, ao qual todo dependente químico pós-tratamento precisa ter. E qual é? Acompanhamento espiritual, acompanhamento de um líder, acompanhamento pastoral, acompanhamento de uma família chamada igreja. Se hoje, no meio de uma palestra como essa, um dependente químico nessa situação entrasse pelaquela porta e sentasse ali para assistir essa palestra, você iria continuar sentado do lado dele? Ou você iria se afastar e ia procurar um outro canto? São situações que hoje, meu querido, infelizmente nós estamos vivendo. E em meio a essa palestra eu quero te dizer que o vício em drogas, aos olhos de muitos, parece ser prazeroso, mas é enganador. E você foi chamado e levantado por Deus para tirar as escamas dessa juventude que se encontra presa no mundo das drogas. Glória a Deus. Esse vício maldito, ele tem atraído muitos rapazes e moças saudáveis e inteligentes. E em muitos deles tem se cumprido aquilo que Provérbios diz. Em Provérbios 14, 12. Alguém aí pode abrir para mim Provérbios 14, o versículo de número 12. E você encontrou essa passagem. Você pode ficar de pé e ler bem alto, tom e voz, para que toda a igreja ouça. Alguém? Provérbios 14, 12. O que diz o texto? Algum varão, alguma varoa? Há caminho que ao olho parece ser direito, mas ao cabo cai no caminho. Todos escutaram? Eu vou repetir aqui o versículo. Há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Olha só a situação ao qual a dependência química começa a, de uma certa forma, levar a pessoa. Começa a guiar a pessoa para um caminho tortuoso, para um caminho prazeroso. O vício em drogas, ele também é considerado, pode ser considerado como um pecado. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Criador, nos fez para sermos saudáveis, amá-lo, servi-lo e nos relacionarmos com Ele. E não só com palavras, mas também com toda a nossa alma e o nosso corpo. 1 Coríntios capítulo de número 6, o versículo de número 20, ele vai trazer uma explicação sobre essa pequena abreviação qual eu estou passando aqui para vocês. Quem tiver encontrado pode se levantar e ler 1 Coríntios, o capítulo de número 6, o versículo de número 20. Eu já estou praticamente finalizando a minha parte, onde a Michele vai dar continuidade à palestra sobre dependência química. Alguém encontrou? Porque foste comprado por preço, fornicado foi a Deus, vosso corpo é o vosso filho, os quais pertencem a Deus. Amém, amém. Porque nós fomos comprados pelo quê? Pelo alto preço. E hoje nosso corpo, ele pertence ao Senhor. A Bíblia diz que vós não sabeis que vós sois santuário do Espírito Santo, fois templo do Espírito Santo. Talvez muitos dependentes químicos estejam desta forma, sem saber que eles são templo, sem saber que eles são casa. Por quê? Porque o inimigo tem cegado o entendimento deles. E Deus levantou vocês, eu repito, geração, para que vocês sejam instrumentos usados para mostrar a eles que eles são templo do Espírito Santo. Eu acho que está com mais ou menos um mês que eu fui juntamente com o Cássio
em uma boca aqui, qual é aquele bairro lá? Lá na Pissarreira, aonde a gente chegou lá, o chefe da boca, ele estava embalando drogas para poder vender. Qualquer outro cristão ficaria com receio de entrar em um ambiente como aquele, porque a primeira coisa que ele iria pensar é que se algum irmão me ver entrando aqui dentro, vai pensar que eu estou usando drogas agora. Infelizmente nós temos essa vista em meio de muitos cristãos, e isso está matando pessoas dentro das igrejas, e nós esquecemos da posição ao qual o Senhor tem nos levantado e aonde tem nos colocado, e como Ele tem, de uma certa forma, nos mostrado o caminho ao qual nós temos que trilhar. A Bíblia diz que nós seríamos colocados em meio de quê? Em meio de lobos. Para quê? Para que de uma certa forma o seu evangelho fosse propagado. Então vai ter situações, você é missionário, você é evangelista, que Deus vai te levar a lugares para confrontar a tua fé, para saber se você está preparado para topar de frente com um dependente químico e falar de Jesus para ele. Não vai ser fácil, eu garanto a vocês. Quando uma equipe de cristãos, assembleanos, entraram na minha casa, bateram na porta para falar que Jesus estava voltando e que Ele estava vindo para me resgatar, eu simplesmente joguei fumaça de crack na cara deles e disse que o diabo já estava aqui. Eu tinha motivo de temor? Eu não tinha. Não tinha um pingo de temor. Vai existir situações em que você vai topar com um dependente químico, meu querido, que ele vai saber até mesmo da palavra mais do que você, porque talvez serão pessoas que um dia estiveram sentadas nessa cadeira e hoje não estão mais, porque de uma certa forma o inimigo tratou. Existem dois tipos de dependentes químicos. Quais são eles? Aqueles que não têm mais vergonha de se exibirem, ou seja, de demonstrar que são usuários. Se você for ali na Cracolândia e você for parar para conversar com qualquer dependente químico, ele acende um crack em cima de uma lata na sua frente. Ele pode falar aí, você pode falar aí que eu estou escutando, e naquele momento ele está usando droga. Para vocês terem noção, eu já tinha perdido o senso do ridículo. A palavra é essa, eu peço até perdão, pastor, por estar falando essa palavra aqui em cima, mas a gente precisa ser bem claro, bem nítido nessa questão. Mas eu cheguei ao senso do ridículo, que era a minha mãe deitada na rede, eu com um prato cheio de crack na minha frente, fumando e conversando com ela como se eu estivesse conversando com vocês. Eu perdi a noção das coisas. Eu ia no comércio com cigarro de maconha, com cigarro de crack, e ninguém tinha coragem de chegar perto de mim e falar de Jesus. Eram pouquíssimos homens e mulheres de Deus. Hoje não. Aqui não tem esse tipo de pessoa, só lá na Baixa Grande do Ribeiro para lá. Aqui não. Aqui tem homens e servos, mulheres de Deus, que estão aqui se preparando para uma grande batalha que vão enfrentar lá fora. Queridos, aqueles que não têm mais vergonha de se exibirem ou demonstrar que são usuários, e o outro é aqueles que ocultam de uma certa forma que não são as pessoas que necessitam de ajuda. Existem pessoas, existem empresários, existem aí médicos, doutores, que estão aprisionados na cocaína, que estão aprisionados no álcool, mas eles não querem, sabe, de uma certa forma, declarar que são dependentes desse vício maldito. Sabe por quê? Por conta do meio social no qual eles vivem. Eu conheço um pastor amigo meu que hoje, ele, infelizmente, ele largou o seu ministério e está aprisionado no mundo da cocaína, no mundo do alcoolismo. E eu fico triste com isso, sabe, pastor? Porque fica a pergunta, fica a indagação: onde é que está nós, igreja?
Você pensa que seu pastor não precisa de oração? Precisa. Precisa de intercessão. Você pensa que seu líder não precisa? Precisa. E você é líder, você pensa que seu liderado não precisa de oração? Precisa. Hoje eu estou aqui em cima, em pé, falando sobre como evangelizar e abordar um dependente químico. E amanhã? Será que eu vou estar aqui? E qual será a sua função, jovem? Qual será a sua função, líder? Qual será a sua função, pastor? Foi para isso que nós fomos levantados, para que, de uma certa forma, nós possamos resgatar essas vidas e falar do amor de Jesus. Dificilmente, em alguns casos, nós conseguimos enxergar e entender quem é um dependente químico e quem não é. Alguns deles vivem aprisionados nas drogas, no álcool, eu falei isso agora há pouco, e preferem não demonstrar que necessitam de ajuda. Por outro lado, já existem jovens que sequer têm algum receio da droga, do álcool, do vício, e estejam fazendo com sua própria vida. Eles perderam a essência de Deus e agora se tornaram escravos do vício, prisioneiros do mal, que está destruindo a vida deles. E esses jovens, eles têm a mente e o coração fechado para tudo. Não existe uma única ferramenta que possa destruir a muralha e trazer de volta a sua essência, a não ser a palavra de Deus. Hebreus 4:12 nos afirma isso, quando ele diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, a penetrar a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, e é apta a discernir o pensamento e as intenções do coração. Ou seja, toda palavra que você lançar a um dependente químico, ela não vai voltar vazia. Então não hesite em falar em Jesus. Não pare de falar de Jesus. Fale de Jesus a todo tempo e a todo momento. Eu vou colocar mais um vídeo, em seguida a Michelle já se prepare para subir. E eu quero que vocês acompanhem esse vídeo deste jovem que vivia numa situação no mundo das drogas, e depois que ele foi resgatado, veja uma pessoa que ele é hoje. Solta o segundo vídeo aí, Samara. Sobre a minha vida de
Esse foi o Thiago Bruno, meu amigo de infância, que infelizmente também ele chegou a experimentar o mundo das drogas. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Hoje é um pai de família, casado, restaurado pela graça de Deus, porque ele ouviu da boca de alguém falar de Jesus. Então, querido, para me finalizar minha parte e passar aqui para Michele, eu vou ler um trecho que eu pesquisei e diz assim: um estudo conduzido pela Universidade de Baylor, nos Texas, nos Estados Unidos, concluiu que a prática de abordagem evangelística pode ajudar bastante no comportamento do dependente químico, no caso do abuso de álcool e de drogas. De acordo com ele, o trabalho emocional e espiritual desses faz com que os tratamentos e acompanhamentos psicológicos voltados à recuperação do dependente viciado sejam muito mais efetivos para uma recuperação duradoura. Olha só o quanto é importante a abordagem evangelística. Ela é eficiente para a abordagem de um dependente químico. E lembre-se, quando vocês forem abordar um dependente químico, a primeira coisa que vocês têm que fazer é apresentar para ele uma perspectiva de mudança de vida espiritual e física, para que de uma certa forma o Evangelho consiga alcançar e mudar completamente a vida desses indivíduos. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero chamar minha esposa para dar continuidade agora aos principais formas de abordagem e agradecer a todos vocês a oportunidade. Amém, igreja? Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. A igreja está viva, está acordada, né? Glória a Deus. Como a gente pode ver aqui no começo, foi falado sobre a dependência química, né? O que é a dependência química? O que é a dependência química? Agora nós vamos falar sobre... Aleluia. Só um momento. Eu queria dizer assim para vocês que tem uma caixa de perguntas aqui. Para quando terminar a palestra, quem quiser fazer perguntas, está disponível aqui para qualquer um de vocês, viu? Fazer perguntas sobre dependência química, sobre a área da depressão, enfim. Mas eu queria também começar falando da dependência química, as principais formas de abordagem do dependente químico. Quem aqui já abordou um dependente químico? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. As principais formas de abordagem do dependente químico. Primeiro tópico. Escrevam aí, como chegar até eles. Quando vocês forem abordar um dependente químico, vocês nunca deverão, em hipótese alguma, irem sozinhos. Na maioria das vezes, eles vão estar em lugares obscuros, perigosos, mercados, na rua, debaixo da ponte, becos, vielas e etc. Nunca vocês devem ir abordar um dependente químico em lugares assim, principalmente só. Por isso que a Bíblia fala que é bom que sejam dois, né? Um fortalecendo o outro. Amém, igreja? No primeiro encontro com o dependente químico, não é aconselhável a proximidade do mesmo quando ele estiver utilizando algum tipo de entorpecentes, por conta das alucinações, miragem, e muitos deles estão sob efeito das drogas, pois tendo em vista que isso pode se tornar extremamente perigoso. Quando o dependente químico ele está usando droga, ele não está, sabemos que ele não está nele. Ele tem várias alucinações por conta dos entorpecentes que ele está usando.
seja a maconha, seja o crack, seja o loló, seja a cocaína, seja remédios, etc. Nunca vocês devem ir ao dependente químico quando ele está no campo usando droga. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, que foi verídico esse caso. Um rapaz estava usando droga numa praça. E aí chegou um rapaz pedindo um trago a ele. Ele nem foi evangelizar ele foi pedir um trago da droga para ele, sendo amigo dele. Quando chegou lá, o rapaz que estava usando a droga, ele viu um petiscão na frente dele, um petisco, um saco de petisco na frente dele. Olha a alucinação desse rapaz. Ele viu um saco de petisco na frente dele, com a faca na mão, o petiscão querendo matar ele. E a reação dele, desse rapaz que estava usando droga, foi puxar a faca e matar ele. Ele meteu a furada na barriga dele e os fatos do rapaz vieram para fora. E o rapaz veio a óbito. Para você ver, o rapaz não foi nem evangelizar, o rapaz foi pedir um trago da droga. Para você ver o que essa droga causa na pessoa. A alucinação que eles têm. Quando eles estão alucinados, eles não respeitam nem pai, nem mãe, nem esposa, nem marido. O que eles querem é a droga. Eles querem usar a droga. Amém, igreja? É sempre bom observar o local e o ambiente em que os mesmos se encontram, para que vocês possam, de uma certa forma, serem atacados pelos mesmos, tendo em vista que muitos dependentes químicos perderam o temor e respeito pelas pessoas, pela família e principalmente pelos cristãos. Olha só, perdeu o respeito. Olha o ponto que essa droga causa na pessoa. Olha o que essa droga ela gera no ser humano. Ela não tem mais respeito, algo que eles tinham e agora perderam por conta da droga. É muito sério isso. A gente não vai abordar tudo aqui porque o conteúdo dele é muito grande. Ainda faltam 2 palestrantes ainda para ministrar. Mas se vocês forem a fundo, aprofundarem o que é a causa da dependência química no ser humano, vocês vão ficar espantados. Vocês vão dizer assim, meu Deus. A gente viu um vídeo aí do irmão Marcelo, no mundo das drogas perdidas, a gente pode ver. E a gente vê e hoje a gente não diz que é ele. Não é? Totalmente diferente. A gente não pensa que é ele, mas ele era ele, irmão. Ali era ele, usando droga, totalmente perdido. Eu vou colocar aqui o segundo tópico, que fala sobre como se comunicar e se expressar com eles. Anotem aí. Em alguns casos, porém rasos, devemos analisar a forma de expressão do dependente químico, a forma como ele se expressa. Muitos deles gostam de ser envolvidos. Em alguns casos, porém rasos, devemos analisar a forma de expressão do dependente químico. Muitos deles gostam de ser ouvidos. E é aconselhável para você adquirir a confiança do mesmo e deixar ele botar para fora tudo que ele carrega dentro de si: traumas, decepções, abusos e etc. Olha só. É aconselhável para nós que a gente escute eles primeiro. A gente não vai chegar num lugar que eles vão estar lá e você vai chegar logo de cara falando de Jesus. Eu posso falar de Jesus para você, Jesus te ama e tal. Eles sabem disso. Eles sabem porque eles são os primeiros a dizer assim, eu tenho Jesus no meu coração. Eles sabem disso. O principal, eles têm que ver em nós a confiança. Quando a gente vai abordar um dependente químico, eles sabem, você nota que eles conversam, falam, e eles estão botando para fora o que ele está dentro dele. Eles estão botando para fora o que eles estão sentindo. E é necessário que a gente escute eles primeiro. Deixa eles botarem para fora, deixa eles falar das decepções dele, dos traumas dele. Deixa, sabe, ele bem à vontade, para ele adquirir uma confiança em você, para que você possa passar para ele, para que ele veja em você a amizade. Amém, igreja? Outro, muito importante. Quando for a vez de você se comunicar e se expressar, olha só como é interessante. Usem de palavras de apoio, palavras de incentivo, tendo em mente que não é sobre força e nem insistência,
mas sobre a orientação guiada pelo Espírito diante do diálogo que vocês terão com o mesmo. Está vendo aí? A Bíblia diz que não é sobre força nem sobre pressão. E nem insistente. Não adianta você insistir com ele. Não adianta. Eles estão no estágio da vida deles que você vai evangelizar, entra aqui e sai lá do outro lado. Eu falo isso porque eu tive um dependente químico em casa, meu irmão. Para a glória de Deus, hoje ele está se recuperando, já se batizou, está firme. Mas foi uma luta de evangelismo a ele. Sabe, minha mãe ligava de madrugada, minha filha, vem aqui, falo com ele, aconselhei ele, eu disse, mãe, calma, não é sobre pressão. Não é sobre pressão e nem insistência, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Assim nos fala a Bíblia, né? Assim nos relata a Bíblia. Então não adianta você ficar insistindo, porque vai chegar um ponto que eles vão se estressar com vocês e pode acontecer algo pior. Pode acontecer algo pior. Então, família, se vocês estão vendo, mãe, pai, eu não sei quantos de vocês aqui têm parentes que estão no mundo das drogas, eu quero dizer para vocês, não insista. Não insista. Não é que você vai deixar ele de lado, não é que você vai largar ele, não. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Há tempo para tudo. Amém, igreja? Vamos para o terceiro tópico. Eu estou sendo bem rápida, mas eu creio que a igreja está entendendo, amém? Se não estiver entendendo, pode perguntar, que eu repito novamente. Não tem problema. Terceiro tópico, estabelecendo limites. Em algumas abordagens de dependência químicas, alguns deles serão insistentes às palavras que você irá transmitir, através do Espírito Santo, a cada um deles, pois seus corações estão fechados para tudo, e é necessário que nesse momento você esteja atento para não lançar palavras ao vento. Olha só. No caso da insistência, você está insistindo, você está falando, você está dizendo que está errado, está isso e aquilo, mas cuidado para você não estar jogando palavras ao vento. Certo que a palavra de Deus diz assim, que a palavra dele não volta vazia. Mas uma pessoa que é dependente química, ele vai entender isso? Não vai. Não vai. Infelizmente, nós cristãos, nós temos este pequeno problema em querer abraçar o mundo com as mãos. Mas tudo tem seu tempo. Eclesiastes 3:5, parte 2 fala disso. Que há tempo de se abraçar e tempo de obster-se de se abraçar. Há tempo de falar de Jesus para ele, mas há tempo de se afastar também. Amém, igreja? É muito forte isso. Não adianta você relutar contra eles. Infelizmente. O próximo passo a mostrar para a pessoa que você ama e que ela precisa de ajuda, que ela precisa de ajuda e que Jesus Cristo é a saída mais segura. É possível que haja uma certa resistência, olha só o que eu tinha falado, no começo, mas isso é normal. Se for preciso confrontar o dependente com a realidade mais duras, em utilizar esses últimos recursos. Eu sei que falar de morte ou cadeia pode assustar, mas acredite, o medo, o choque pode ajudar a encaminhar a aceitação. Você pode sugerir um programa de clínica, de reabilitação, tratamento, mostrando que desintoxicação é possível, com dados reais. Mas a principal de tudo, da libertação dele, é Jesus. O importante é manter um posicionamento firme e controlador sobre a situação. Olha só. É importante que você passe para ele que você está firme, que você tem um controle do que você está falando para ele. Ele precisa ver em você, sabe, aquela força. Ele precisa ver em você que você está preparado para falar para ele de Jesus. Ele não pode ver em você uma segurança, porque ele vai dizer, oxe, a pessoa vem falar de Jesus para mim e ela própria está insegura, não sabe do que é que está falando. A pessoa vem falar de Jesus para mim, não sabe nem o que é que vai falar. Vem, chega aqui e diz que Jesus me ama, entrega a mensagem e vai-se embora. E não é assim. Não é assim. Não é só de boca que a gente deve evangelizar um dependente químico. É com amor, é com atenção, é respeitar eles. Não é porque eles estão no mundo das drogas, estão no lamaçal, que você deve chegar lá de qualquer jeito. Não, ele é ser humano que nem nós. O problema deles é porque eles estão doentes e eles não se conscientizam que estão doentes e que precisam de ajuda. Amém?
Você precisa se manter firme no que você vai falar. Quarto, esteja sempre de braços abertos para o dependente químico. Olha só que interessante. Será que a gente está de braço aberto para aceitar um dependente químico do jeito que ele vier na rua? Fedendo, descalço, sujo, podre. Será que a gente está de braço aberto para amar esse dependente químico? É difícil, igreja, a gente falar assim. Esteja de braços abertos para receber um dependente químico é fácil. Mas na prática ali, no dia a dia, no viver é difícil. Irmãos, eu trabalhei na clínica de recuperação como voluntária há 3 anos da minha vida. Não foi fácil socializar esses jovens para o mundo lá fora. Não foi fácil de jeito nenhum. Aí onde entra a questão que eu falei mais na frente, que não é bom só. Eu era educadora deles, eu fazia um trabalho com eles de socialismo para quando eles saírem, encontrar a casa estruturada. Muitos deles não tinham uma casa estruturada na presença do Senhor, a mãe bebia, o pai bebia, e era aquela confusão toda. Irmão, isso foi difícil. E foi difícil. Olha, entrava cada espécie de gente nessa clínica de recuperação, e você ficava com medo. Você dizia assim, meu Deus, aquilo é um bicho. Barbudo, cabeludo, sabe? Aquela expressão que parece que vai me matar quando ele olha. É horrível, irmão. É horrível demais. E aí eu lá com ele, sabe? Aí entra aquela passagem que eu falei, que não é bom evangelizar só. E lá eu trabalhava com mais 5 pessoas. E nessa área que eu ficava com eles, entrou um rapaz que do nada, irmãos, olha, quando eles estão assim, eles são carentes de afeto, de amor, de carinho, sabe, de atenção. E como eu dava uma atenção bastante a eles, um deles se apaixonou por mim. Irmão, e foi luta grande. Foi luta grande. Por isso que eu digo, mulheres evangelizem mulheres, homens evangelizem homens. Por quê? Porque eles têm uma carência enorme. Se você for falar para eles de Jesus com uma vozinha mansa, ele vai dizer, pronto, a irmã está doida por mim, está apaixonada por mim. Pronto, o irmão está apaixonado por mim. Não pode acontecer isso. Isso é muito sério. E eu tive que sair de lá, dessa clínica de recuperação, porque não estava dando mais. Não estava, já estava ficando perigoso para mim. E aí eu resolvi me afastar. Mas eu quero que vocês entendam, pelo amor de Deus, nunca vou evangelizar um dependente químico só. Leve sempre 2 ou 3 pessoas. E pelo amor de Deus, não evangelize dependente químico, ele usando droga entorpecente. Porque ele não vai entender o que vocês estão transmitindo para eles. Não vai entrar no ouvido e sair no outro. Isso é muito perigoso, irmão. Demais. Demais. Olha, tinha dia que eu chegava lá na casa da minha mãe, eu vou falar aqui de mim. Eu chegava na casa da minha mãe, meu irmão estava totalmente drogado, querendo me agredir. Olha que eu sou irmã dele. A menininha que ele cuidou, que ele zelou, quando eu era pequena. E ele queria me agredir, mas você ver como ele não tem mais respeito. Ele não tem mais respeito por nós. E ele tentava me agredir. Eu disse, meu Deus, a que ponto chegou meu irmão? Tentar me agredir. Mas eu sabia que no fundo, não era o meu irmão que estava ali. Ele estava sendo escravizado pelo mal da droga. Essa droga, irmãos, ela tem escravizado muitas pessoas, muitas famílias. Quantas famílias aí fora estão sofrendo? Quantas mães estão chorando nessa hora? O dependente químico morreu, está preso, está em casa. É muito difícil, irmão, muito difícil mesmo. Vamos lá. No entanto, é importante que essas questões sejam deixadas de lado, ao menos momentaneamente, para que a abordagem do dependente químico seja plena. Olha só, ele deve se sentir amparado e pertencente em algum lugar. Caso contrário, ele pode se ver solitário e retornar ao vício mais ainda. Olha só o que é o dependente químico. O que é que a gente precisa passar para ele? O amparo, o amor. Amém? Quando vocês forem chegar para abordar um dependente químico, chegue com amor. Não chegue logo de cara falando de Jesus. Vai chegar o tempo de você falar para Jesus. Não estou deixando aqui Jesus em segundo plano, não. Mas eu quero que vocês entendam que para chegar até eles e falar do amor de Cristo, precisa você preparar o ambiente. Sabe? Você tem que preparar o ambiente. Você tem que saber o ambiente que você está entrando. Amém? Amém.
Ele deve se sentir amparado, pertencente em algum lugar. Olha só como é forte. Ele deve se sentir pertencente em algum lugar, sabe? Pertencente a algum lugar na família ou até na sua vida. Quando a gente abraça o dependente químico, irmão, ele passa a ser da nossa família. Você sabe quantos dependentes químicos eu já evangelizei, já tratei eles e eles passaram a ser parte da minha família. A gente abraça, a gente cuida e a gente começa a ter um amor por eles e eles sentem isso. E através da nossa vida, Jesus na nossa vida, eles são transformados. É lindo isso, irmão. Só quem trabalha com dependência química sabe o quanto é lindo. É árduo o trabalho. Você encontrar ele todo sujo, todo, sabe? Mas quando você vê a mudança, assim, irmão, é lindo demais. Não há nada no mundo que pague você ver um dependente químico sendo transformado pela palavra de Deus. É lindo demais, irmão. O principal e o último tópico se chama, esse aqui é forte, se chama o amor. Olha só, eita, palavrazinha que confronta a gente, é o amor. Meu Deus do céu, é tão fácil a gente abrir a boca e dizer que ama, não é? É tão fácil a gente assistir no telejornal, aquela reportagem que tem lá em São Paulo, naquelas vielas, um dependente químico usando droga, e fica, oh meu Deus. Oh Jesus, entra com providência. Tem misericórdia, Jesus, alcança essa vida. Mas eu quero ver na prática, irmão. Eu quero ver você amar Ele. Você abrir a porta da sua casa e botar para banhar lá no seu chuveiro com o seu melhor sabonete, com o seu melhor shampoo, dar a sua melhor comida, a sua melhor roupa para ele vestir. Isso se chama amor. A Bíblia diz que não adianta a gente amar só de pouco. A fé sem obra, irmãos, ela é morta. Né? Você tem que ter fé, você tem que ter obra, você tem que ter amor, você tem que mostrar que ama o seu próximo. E é cuidando, olha só. O amor é um sentimento mais poderoso que existe. Ele pode transformar vidas, tanto a de quem ama quanto a de quem são amadas. A importância desse sentimento está na Bíblia. E uma dessas passagens está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não inveja, não se gloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Só quem ama, irmão, é capaz de suportar um dependente químico. Não é fácil você suportar um dependente químico. Embora que você não conheça ele, você vai evangelizar na primeira vez, mas você tem que pedir algo ao Senhor, força. Senhor, me dê força para me evangelizar esse dependente químico. Me dá sabedoria para me ganhar ele para ti, Senhor, que é uma alma, é um ser vivente que o Senhor colocou em cima da terra e que ele precisa de cuidado. Irmãos, o amor tudo suporta. Olha, eu quero que os meninos botem um vídeo de uma moça. Irmãos, essa moça ninguém dava nada por ela. Quando eu fui lá evangelizar ela mais o Marcelo, a gente chegou lá, estava num quarto, irmãos, todo sujo. Ela tinha pinça até no dedo mindinho do pé. Sabe, ela tinha pinça. Toda suja, irmão, essa menina estava fedendo. Olha, era um cativo insuportável. Ainda bem que já estava no tempo do uso da máscara, né? E aí a gente podia botar a máscara, irmão, mas a caatinga era tão forte que ultrapassava a máscara. Tá no ponto o vídeo? E eu quero que eu vou mostrar agora o vídeo dela para vocês, um pequeno testemunho da vida dela. Pode botar. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Cíntia e venho contar um pouco da minha história, né, para testificar o quanto Deus é maravilhoso em nossas vidas e que o quanto Deus ele cumpre com os propósitos dele, o quanto Deus ele faz o que ele realmente diz, ele cumpre as promessas dele na nossa vida. Mesmo a gente sem merecer, né? Mesmo sem a gente querer dar ouvidos. Bom, desde criança, nascendo de uma família muito estruturada, ele está tendo várias coisas, abusos, agressões, enfim. E quando meu pai morreu, a minha família desestruturou mais ainda. E aí, com os meus 13 anos, foi onde eu comecei a enveredar várias coisas. Comecei a querer experimentar vários tipos de coisas, né? Querer me divertir mais. E
preencher o vazio que eu tinha, né, da forma errada. E aí foi onde eu comecei a tomar comprimidos, depois eu comecei a fumar maconha, e enfim, fui cada vez mais, né, me enveredando por esses caminhos, né, por conta de algumas amizades também. E eu também era muito dependente de álcool. Pra mim, todo dia eu tinha que beber, eu não conseguia ficar sóbria, porque eu não queria bater de frente com os meus problemas, né? Pra mim, se eu tivesse por efeito de alguma coisa, era melhor do que eu estar sóbria. Então, todo dia eu tinha que beber, todo dia eu tinha que fumar. Quando eu chegava do trabalho, eu tinha que fumar um cigarro para desestressar. De noite, eu só dormia se eu fumasse um cigarro de maconha. Se eu não fumasse, eu não conseguiria dormir, porque eu já tinha aquele mim, né? Eu já tinha aquela dependência. Então, se eu não fumasse, eu passava a noite inteira acordada, eu ficava inquieta, eu ficava com lado, eu só conseguia sossegar quando eu fumava. De manhã eu ia trabalhar também, tinha que fumar para trabalhar. Quando eu chegava, eu tinha que fumar também. E era assim, eu não conseguia, né, estar 100% em mim. Mas quando eu chegava, eu tinha que beber, todo dia eu tinha que beber. E eu tentava me preencher de todas as formas. E mal eu sabia, né, que esse vazio que estava em mim era do tamanho de Deus, né? E que eu só precisava de Jesus na minha vida para tudo ser diferente. Mas eu não queria ouvir, eu era conhecedora da palavra, mas eu não queria ouvir, eu queria seguir segundo os meus próprios conselhos, o que eu achava que era certo, eu não queria dar ouvido a ninguém, eu queria ser do jeito que eu queria ser, né? Então, cada dia que se passou, eu só me perdendo mais, me perdendo mais. E pra mim eu já não tinha mais motivo de viver, né? Eu e o inimigo botando várias coisas na minha cabeça, eu tava me afundando em ansiedade, depressão, só queria viver no quarto. Então pra mim eu não tinha outra saída senão estar todo o tempo por efeito de alguma coisa, né? Ou eu tinha que beber muito, ou eu tinha que fumar, ou eu tinha que usar algum comprimido. Quando eu estava em festa, eu usava muita cocaína também para permanecer elétrica. E enfim, cada tempo que passava eu me enveredando mais, né? Até o dia que Deus ele enviou 2 anjos, né, na minha vida para falar não o que eu já sabia, né? Mas o que eu precisava ouvir. E o que foi muito importante, né, para mim me acertar com Cristo foi isso. Esses anjos que Deus mandou na minha vida fazer vários questionamentos, né? Por que eu estava daquela forma se eu sabia que Deus me amava? Porque está daquela forma se Deus ele tem um propósito na minha vida? Por que eu estava daquela forma se Deus tinha o melhor para mim? Por que eu estava daquela forma se Deus ele era comigo? Por que eu estava daquela forma se Deus ele tinha algo melhor para minha vida? Se Deus tinha um propósito para minha vida e que eu sabia desse propósito. Então não tinha motivo para eu estar vivendo daquela forma se eu sabia de tudo que Deus tinha para mim, mas que eu estava daquela forma por escolha própria, né? Eu estava plantando coisas que eu não queria colher. Então foi muito importante o fato deles terem falado isso, né? Sobre coisas, como eu era conhecedora da palavra, foi muito importante eles falarem coisas que eu já sabia, mas que eu estava fechando os meus olhos e os meus ouvidos para isso, né? Então foi muito importante eu me atentar e ouvir esse tipo de palavra, né? E quando eu estava, né, no auge da depressão, da ansiedade, sempre eles tinham alguma palavra de conforto para mim, né? Dizendo que Deus era comigo e eu sabia que Deus tinha para mim, que bastava eu querer, bastava eu ouvir, bastava eu atentar os meus ouvidos e os meus olhos para o Senhor, que Deus ele iria mudar minha vida, né? E aí, para onde? Por um convite, né? Porque apesar de muitas vezes me convidarem, eu não queria ir e tal, mas nunca desistiram, né? De me convidar, de me chamar, até o dia que eu resolvi ir. E quando eu fui, no primeiro dia de congresso, eu fui no congresso na igreja que eu congrego hoje em dia, e no primeiro dia de congresso eu não quis saber, né? Me botando várias coisas na minha cabeça, eu dizendo, não estou preparada, não é o momento certo e tal. Mas no segundo dia o palestrante falou algo muito forte, falando que Deus ele me aceitava do jeito que eu estava, e se eu me permitisse, ele ia fazer a obra. E para a glória de Deus, eu me permiti viver o que Deus tinha para minha vida. E foi um processo muito longo, eu chorava porque eu queria fumar, porque eu queria beber, porque eu queria sair. Mas eu escolhi renunciar à minha vontade para levar a vontade de Deus. Deus ele honrou, né?
Pra glória de Deus, eu consegui me libertar de tudo que me aprisionava, dos pecados que eu tinha de estimação na minha vida. E hoje eu sirvo a Deus de todo o meu coração. E hoje, graças a Deus, eu faço a obra e estou terminando a tese de Deus. Pois é, gente, com um breve testemunho e que isso venha edificar a vida de vocês, né? Para que vocês consigam abordar pessoas também que já têm algum tipo de dependência, que vocês consigam ter o direcionamento de Deus para falar com essas pessoas e ter sabedoria também como falar, né? Então Deus abençoe a vida de vocês, obrigada, fiquem na paz. Essa moça me deu muito trabalho, viu? Essa daí, eu acho que foi uma das piores. O nome dela se chama Cintia. Irmãos, a gente chegou na casa dessa moça. Se vocês vissem a bagaceira que era lá, irmão, de bagana de droga, de cigarro, em cima da cama imunda. Os panos eram brancos, estavam pretos. Mas olha a obra que o Senhor fez na vida dela. E aí não foi sob força nem pressão, aí foi só com a palavra de Deus, sendo ministrada dia após dia. Irmão, mas eu acho que foi uns 2 meses a gente lutando com ela, para ela, sabe? Ela voltar não foi fácil, porque ela já era cristã. Só que ela saiu da igreja decepcionada com o povo da igreja, que se dizia que abraçava, que amava, e no final ela se encontrava sozinha. E foi um dos motivos que fez ela se afastar dos caminhos do Senhor e usar droga. E aí, para fazer todo um trabalho nela, sabe, de evangelismo, de amor principalmente. Se não tiver amor, irmão, não vai. Se você não tiver amor por vidas, você nunca vai conseguir libertar através de Jesus alguém, se você não amar o que você faz. O que eu queria deixar para vocês essa tarde é que vocês amem, abracem eles, cuidem deles, não importa se eles estão fedendo. Sabe, o que eles precisam de nós é a amizade, a confiança, é o amor. Essas pessoas, se eles estão assim hoje em dia, irmão, é por culpa nossa. Olha, eu vou ler aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção. Qualquer um que esteja à nossa volta merece ser amado por nós, mas devemos dar atenção especialmente às minorias, aqueles que em muitas situações são deixados de lado por preconceito. Olha aí onde o preconceito anda. Sabe, eles veem nós assim, somos aquele irmão dele, ele me olha assim de um jeito, acho que aquele irmão dele tem algum preconceito comigo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E um dos principais casos é a dependência química. Já parou para perguntar, eu vou pular aqui porque já está comendo tempo, o último tópico. Não podemos ser e nem nos chamar discípulos de Cristo se não tivermos ajudando os outros nesse caminho. O Evangelho de Jesus não marginaliza as pessoas que marginalizam as pessoas. É onde entra o preconceito. Jesus não marginaliza ninguém. Jesus, ele veio, sabe, para nos amar, para cuidar de nós. E nós, o que a gente faz? A gente vai e acaba de derrubar o cidadão com o nosso preconceito, com a nossa indiferença. Eu vou cuidar desse daqui? Eu vou cuidar dele? Esse dependente meu? Eu não tenho mais jeito para ele não. Para ele é isso a morte. Mas não é isso, irmão. Não é de jeito nenhum. Vou terminar aqui. O Evangelho de Jesus Cristo não marginaliza as pessoas que marginalizam as pessoas. Precisamos consertar isso. Temos que ser sensíveis e amá-las. Temos que dar a elas a oportunidade de crescer e de florescer e de ser o melhor que elas podem ser. Elas têm talento, habilidades e uma personalidade que são necessárias no reino de Deus. E se vamos edificar o reino de Deus na terra, precisamos que todos venham e façam a sua parte. Precisamos reconhecer isso. Quando uma pessoa entra pela porta da capela, precisa imediatamente se sentir acolhida, amada e elevada e motivada. E quando sai da mesma porta, ir a ser uma pessoa melhor, porque ela sabe que o Senhor a ama e que tem amigos que pode contar. Olha só, irmãos, evangelizem. Não vão sozinhos, levem seu próximo, levem um amigo para evangelizar, mas evangelize com amor.
Era essa palestra que eu queria trazer para vocês. No final a gente vai estar na caixinha de perguntas, caso os irmãos não tenham entendido muito, a gente vai estar tirando a dúvida de vocês a respeito disso. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos ter um intervalo agora. Do lado está tendo venda de lanche.